Boa noite a todos. Estamos mais uma vez aqui a partir do Centro Espírita Joana d'Arc. Esse é mais uma transmissão online, já que nós estamos ainda impedidos de estarmos reunidos pessoalmente pelo isolamento social e pela quarentena da pandemia. O tema que nós vamos abordar hoje é o que eu preciso fazer para estar em paz durante a pandemia. É um tema um tanto desafiador, já que a pandemia tomou conta do mundo todo. No Brasil, nós começamos a ter os primeiros casos a partir de fevereiro e março. Estamos agora, especificamente no Mato Grosso, em Cuiabá, no pico da pandemia. Portanto, estar em paz nessa circunstância é um desafio. O que é importante que eu tenha em mente para que eu possa estar em paz? Importante uma contextualização. Saber quem eu sou e onde eu estou, no que diz respeito à minha posição existencial. Quem eu sou? Eu sou uma somatória de personalidades que está neste momento na condição. Eu, por exemplo, me chamo Ângelo, mas eu não sou Ângelo, eu estou Ângelo. Eu já tive, segundo o que nos ensina a doutrina espírita, inúmeras reencarnações, e já tive nessas inúmeras reencarnações inúmeros papéis. E o que é importante eu entender acerca desses papéis, dessas inúmeras reencarnações, é que eu trago muito desses papéis, dessas personalidades, de como eu agia, de tudo que eu fiz de positivo, de tudo que eu fiz de negativo nessas outras existências. Hoje eu sou como um lago. Aparentemente, o lago, ele é bonito, ele é calmo, ele é tranquilo. No entanto, se nós formos remexer o fundo do lago, nós vamos observar que tem alguma sujeira. Assim somos nós, que estamos aqui num planeta de provas e expiações. Nós trazemos muitas virtudes já desenvolvidas, no entanto, trazemos muitas pendências ainda a serem resolvidas. E o que isso tem a ver com a pandemia e com estar em paz? Diz respeito justamente se eu estou trabalhando essas questões, essas virtudes que precisam ser trabalhadas ou não. E essa é a grande questão. Se eu estiver trabalhando essas questões que demandam muito esforço, muita determinação, eu vou estar em paz, mesmo diante da pandemia. Se eu não estiver trabalhando essas questões, eu vou estar aflito, na pandemia ou fora da pandemia. Mas com o agravante, aí é importante o contexto e saber onde eu estou, então nós refletimos quem eu sou. Eu sou uma somatória de muitos papéis, que estou Ângelo, muitos papéis das várias reencarnações, e estou Ângelo. Onde eu estou? Estou num planeta de provas e expiações. Isso é extremamente importante para que eu entenda o significado da pandemia. Kardec faz essa pergunta para os bons espíritos: qual a finalidade dos flagelos destruidores? E os benfeitores da humanidade são bem claros e objetivos: acelerar o progresso. No primeiro momento pode parecer, mas como assim acelerar o progresso? Sim, para acelerar o progresso. Todo momento de crise é um momento importante para que nós façamos uma reflexão, para que eu pare e entenda quem eu sou, onde eu estou, o que eu estou fazendo aqui. O planeta onde eu estou, um planeta de provas e expiações, e esse planeta passa por um momento muito especial e um tanto grave. Nós estamos no limiar da transição entre o planeta de provas e expiações, onde há o predomínio do mal, e um mundo de regeneração, onde nós vamos observar mais ações no bem.
já que a humanidade não fez essa transição como deveria fazer, de maneira lenta, gradativa, através dos esforços de todos nós somos visitados por essas pandemias, por flagelos destruidores, para que possa despertar em todos nós um sentimento de sentido existencial. O que eu estou aqui? Por que isso está acontecendo? O sentimento de fraternidade, de compaixão. Frente a tanta dor que uma pandemia gera numa sociedade, numa família, num país, em todo o planeta Terra. Quando eu consigo unir esses pontos, entendendo quem eu sou, onde eu estou, e esse contexto que, se está acontecendo uma pandemia no planeta Terra, necessariamente essa pandemia deveria ocorrer? Sim ou não? É um determinismo ou não? Não, ela não é um determinismo. Necessariamente ela não teria que ocorrer. Essa pandemia, como muitas pessoas acusam, esse é um vírus chinês, a culpa é da China. A culpa é da China? Não sei, não sabemos. Mas se está na conta da humanidade, se foi a China, isso é só uma hipótese, esse vírus apenas surgiu na China. Mas a demanda, a responsabilidade pela progressão da pandemia, pela proliferação do vírus, é o status quo de toda a humanidade. As descrições dos benfeitores espirituais acerca da psicosfera do planeta Terra é sempre uma descrição muito negativa. Diz que existe uma camada muito densa, acinzentada, que envolve todo o planeta Terra e, infelizmente, só alguns pontos de luz. Nossa, mas que descrição negativa. É só nós refletirmos. O que a grande maioria da humanidade se concentra, se foca, se objetiva? Nas questões espirituais e existenciais ou nas questões materiais, circunstanciais e transitórias? O que tem sido mais importante para toda a humanidade? As questões circunstanciais ou as questões existenciais? Isso é muito importante que eu faça essa reflexão acerca de quais são os meus objetivos, quais têm sido os meus propósitos. Já que a humanidade tem estado no movimento de superficialidade, essa superficialidade que a humanidade está, os pensamentos menos felizes, os objetivos inferiores, as metas inferiores, as sintonias menos felizes, geram todo esse miasma, toda essa psicosfera negativa em torno do planeta. E essa psicosfera negativa que propicia a proliferação e a progressão de uma pandemia como essa. Se nós fizéssemos uma correlação, por exemplo, com o nosso organismo, com o corpo físico, quando é que eu estou sujeito a uma doença? Não é quando eu estou vulnerável, quando meu sistema imunológico está baixo, quando eu não estou cuidando bem do meu corpo? É a mesma coisa com relação à energia do planeta. Nós temos cuidado do meio ambiente, nós temos cuidado da energia mental, porque é o somatório das nossas energias mentais que vão compor essa psicosfera. Não é uma pessoa só, é um grande número de pessoas com pensamentos menos felizes que vão gerar essa psicosfera negativa, que gera um meio ideal para a proliferação de pandemias como essa, do coronavírus, como já foi do H1N1, como já foi da gripe espanhola no passado. Quando nós pensamos que a responsabilidade pela perpetuação da pandemia é da humanidade, nós paramos de transferir ou de buscar um culpado para esse problema que todos nós vivenciamos. E o que eu preciso fazer para estar em paz? Emmanuel tem uma mensagem que ele ditou no livro Levantar e Seguir, que ela chama-se Nós Devemos. Nós devemos
no sentido de dívida, não de dever. Eu tenho o dever de fazer, não, eu devo de estar endividado. Então o título da mensagem é Nós Devemos. E ele começa essa mensagem, nós vamos utilizar essa mensagem como pano de fundo para nós entendermos o que eu sou convidado a fazer para que eu possa estar em paz interior diante de uma circunstância desafiadora como a pandemia. Então, Emmanuel cita uma frase de Paulo, na carta aos Romanos, e Paulo fala: eu sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. E Emmanuel então vem e comenta a fala de Paulo. De que natureza seria o débito de Paulo, quando sabemos que o doutor dos gentios foi humilde tecelão para ganhar o sustento próprio até o fim de sua passagem apostólica, sem ser pesado a ninguém? Então, o benfeitor vai nos trazendo que essa dívida não é uma dívida material, mas é uma dívida espiritual, de contexto consciencial. Sua afirmativa, o benfeitor prossegue, Emmanuel, no entanto, constitui lição de elevada substância. Note que ele vai adjetivando a importância da lição, que é de elevada, de alta importância, para todos os espíritos que se receberam alguma coisa das verdades poderosas e eternas. Quem alcançou a felicidade de compreender o ensinamento do Cristo ou de seus emissários, recebe o sagrado depósito de valores imortais. Então nós temos aqui nesse segundo parágrafo da lição um alerta muito importante de Emmanuel acerca da nossa responsabilidade, nós espíritas, de nós cristãos de uma maneira geral, que ele está falando de uma dívida. Se eu tenho uma dívida, se eu não estou saldando essa dívida ou buscando saldar essa dívida, eu não vou estar em paz. Essa correlação que o benfeitor está fazendo. E aqui ele fala uma questão sobre o conhecimento que nós adquirimos sobre a verdade universal. É extremamente importante essa informação que Emmanuel nos traz. Ele coloca então que constitui elevada lição para todos os espíritos que receberam conhecimento acerca das verdades poderosas e eternas. Aí ele fala: quem alcançou a felicidade de compreender, note que ele fala, não fala conhecer, ele fala compreender o ensinamento do Cristo ou de seus emissários, recebe um sagrado depósito de valores imortais. Olha só a correlação que Emmanuel faz. Então, aqueles de nós que já logramos compreender a verdade universal, as leis divinas, os ensinamentos do Cristo, recebemos um sagrado depósito de valores imortais. Vocês estão entendendo de onde está a dívida? Significa que quanto mais eu compreendo as verdades universais, mais eu estou endividado no sentido de ter o dever de compartilhar essa verdade. Ele fala: quem recebe o sagrado depósito em valores imortais tem uma dívida de compartilhar esses ensinamentos, principalmente vivenciando. Numa situação de pandemia como essa, existem muitas pessoas que estão com medo, que estão desesperadas, que estão desesperançosas. Sim, existe um grande número de pessoas que estão nessa circunstância. Todos nós já estamos muito bem informados acerca dos cuidados que devemos ter com relação à transmissão, especificamente desse vírus, do coronavírus, no sentido de usar máscara, de evitarmos aglomerações, de lavarmos sempre as mãos com água e sabão quando temos, quando não, com álcool e gel, de evitarmos o contato com pessoas. Isso nós já estamos muito bem informados. A mídia, a imprensa já nos informou. Mas
E com relação ao apoio, ao acolhimento das pessoas que nós convivemos, como nós temos nos portado frente à pandemia? Será que eu estou aproveitando essa oportunidade, se eu já tenho compreensão de parte desses valores imortais e compartilhar esses conhecimentos? São questões que nós devemos estar fazendo. E tem uma outra mensagem, também de Emmanuel, que está no livro Caminho, Verdade e Vida, intitulada Oportunidade. E essas duas mensagens têm uma ligação muito interessante. Nessa mensagem que está nesse livro, Levantar e Seguir, que é com o título de Nós Devemos, ele traz de forma clara e objetiva. Essa mensagem, ela é um pouco extensa, nós vamos nos ater a esse primeiro parágrafo, acerca de nós entendemos que todo aquele que tem uma compreensão, que recebe informações sobre essa verdade universal, consegue internalizar essa verdade universal no sentido de compreendê-la, de adquirir discernimento acerca das leis de Nosso Senhor, significa que nós temos a responsabilidade de compartilhar. É só nós pensarmos, por que que Deus, Ele mesmo sendo todo-poderoso, não divulgou suas leis de forma clara e objetiva? Ele não poderia fazer isso? Ou mandar emissários, portadores dessa verdade, como já mandou, mas de nomeá-los. Olha, no Brasil vamos ter 10 emissários nomeados por Deus que vão explicar sobre as leis. Ele não poderia ter feito? Mas ele escolheu uma maneira de que nós pudéssemos usar os nossos esforços para conhecimento dessa verdade, vivência dessa verdade, e a partir do momento que eu adquiro esse discernimento, que eu passo a compreender essa verdade, eu tenho a responsabilidade de compartilhar. Todo aquele que já passa a compreender, de sentir, de vivenciar a verdade, seja em qualquer grau, tem o compromisso, ele é um credor, ele é um devedor. Ele é um devedor, até uma coisa um tanto paradoxal. Nesse conceito que Emmanuel nos traz, todo aquele que tem conhecimento, que compreende a verdade, passa a ser um devedor daquele que não tem o conhecimento. Olha que coisa interessante. Então, quem é o credor é quem não tem o conhecimento. E o devedor é aquele que tem o conhecimento, no sentido de compreensão. Olha que coisa interessante. Porque Deus assim nos propiciou uma oportunidade abençoada de evoluirmos através dessa compreensão da verdade, desse discernimento da verdade, e de nós, a partir desse que eu compreendo, que eu sinto essa verdade na atividade do coração, que eu adquiro esse discernimento, eu passo a compartilhar essa verdade. Daí nós vamos entender, quando Emmanuel nos fala que a maior caridade que eu posso fazer com relação à doutrina espírita é a sua divulgação. Acima de tudo, pelas minhas atitudes, pelo meu jeito de ser. Porque a melhor religião é a conduta de cada um de nós. Porque do que adianta eu ter o conhecimento cognitivo, intelectual da doutrina espírita, conhecer as questões do Livro dos Espíritos, as citações do Evangelho segundo o Espiritismo, conhecer o céu e o inferno, a Gênese. No entanto, eu não vivencio todo esse manancial de conhecimento que eu tenho. Eu não sou essa carta viva do Evangelho de Jesus. É claro que ninguém é perfeito, mas pelo menos que eu esteja fazendo os esforços para vivenciar tudo isso que eu sei enquanto conhecimento. A partir da compreensão, isso passa a fazer sentido para mim. Então, essa outra mensagem que Emmanuel nos traz, que chama Oportunidade, que está no livro Caminho, Verdade e Vida, ele faz uma comparação com as questões da natureza, sobre o bom trabalhador e o mau trabalhador. E Emmanuel coloca que, ele começa na mensagem, eu vou ler só os 2 primeiros parágrafos.
o mau trabalhador está sempre queixoso. Quando não atribui sua falta aos instrumentos em mão, lamenta a chuva, não tolera o calor, amaldiçoa a geada e o vento. Esse é um cego de aproveitamento difícil, porquanto somente enxerga o lado arestoso das situações. Aí ele descreve o bom trabalhador. O bom trabalhador, no entanto, compreende, antes de tudo, o sentido profundo da oportunidade que recebeu. Valoriza todos os elementos colocados em seu caminho. Como respeita as possibilidades alheias, não depende das estações. Planta com o mesmo entusiasmo as frutas do frio e do calor. É amigo da natureza. Aproveita-lhe as lições. Tem bom ânimo. Encontra na aspereza da semeadura e no júbilo da colheita igual contentamento. Será que nessa comparação que Emmanuel faz com as estações do ano, que o bom trabalhador não importa se tem geada, se tem vento, se tem frio, se está no inverno, se está no verão, ele está sempre disposto a semear. Já o mau trabalhador, qualquer empecilho, ele se torna queixoso. Quando não atribui sua falta a instrumentos em mão, está sempre arrumando uma desculpa. Como que é que nós temos estado frente a essa pandemia? Será que temos estado só queixosos, reclamando, indignados com todas essas alterações que surgiram em nossas vidas em função da pandemia, em função da quarentena, do isolamento social? Olha o desafio que a humanidade se viu de uma hora para outra. Tivemos que nos isolar em casa, não podemos trabalhar, não podemos ir até nossas empresas, devido a um inimigo invisível, um vírus. Não podemos abraçar as pessoas, não podemos tocar na mão. Olha que desafio que a humanidade está passando. Mas tudo isso tem um significado muito profundo para todos nós. Será que o mundo será o mesmo depois da pandemia? Olha só que questão interessante. Como será que nós vamos estar nos portando pós-pandemia? Será que eu vou valorizar um abraço? Um beijo? Será que eu vou valorizar estar trabalhando livremente na minha empresa? Encontrando com os amigos? Olha que coisa interessante. Será que antes da pandemia nós nos dávamos conta do quanto é importante isso? Então que sejamos esse bom trabalhador que Emmanuel coloca, que não enxerga na pandemia só os desafios que ela traz, mas acima de tudo uma oportunidade de crescimento interior, de aproveitar esse isolamento social para me instruir, para ler, para meditar, para buscar um autoacolhimento, para buscar essa viagem interior do autoconhecimento, que é o nosso maior desafio reencarnatório. Essa viagem interior em busca das personagens que eu já fui, não no sentido de fazer uma regressão e saber quem eu fui na outra reencarnação. Não é isso. É buscar dentro de mim aquelas questões que estão mal resolvidas, que depende acima de tudo do autoacolhimento, do autoamor. O autoamor, como ensina Jesus naquele encontro com a samaritana do poço, quando ele fala que aquele que beber da água que eu lhe der, jamais voltará a ter sede, porque ela se fará jorrar pela vida inteira. Que fonte que é essa que jorra água pela vida inteira? É o autoamor, porque esse ninguém tira, esse ninguém toca, ele é meu. Ele nasce a partir do autoconhecimento, do autorrespeito, do autoacolhimento.
E todas essas virtudes, autorrespeito, autoacolhimento, autoamor, são desenvolvidas na convivência com o outro. É na convivência, é no caminhar que eu vou tendo a oportunidade de vivenciar as virtudes na relação com o outro. Mas por quê? Quem é o outro que eclode na minha vida? Será que eclodem na minha vida só pessoas com as quais eu tenho afinidade? Ou no planeta de provas e expiações vão estar eclodindo na minha vida pessoas com as quais eu já tive alguma dificuldade em vidas passadas e que despertam em mim aquelas questões que estão sedimentadas, que estão escondidas, que eu escondo de mim mesmo? Aquele exemplo que nós comentamos inicialmente a respeito do lago. Eu sou como um lago, calmo, tranquilo, mas lá no fundo tem muita sujeira que precisa ser ainda trabalhada. E essa pessoa que eclode na minha vida, que revira essa sujeira. Que aquela água que estava limpa, de uma hora para outra se torna turva. Será que essa pessoa que eclode da minha vida não é um pedagogo que vem me ensinar a fazer o exercício? Será que dentro daquela comparação que nós fizemos acerca da mensagem de nós devemos do Emmanuel, esse indivíduo que eclode da minha vida não é um credor e eu sou um devedor, no sentido de compartilhar aquilo que eu já sei, isso falando para nós espíritas, que temos muita informação. A doutrina espírita, ela nos esclarece dessas verdades todas de forma muito objetiva, de forma clara e cristalina. E temos esse compromisso, esse dever, estarmos, acima de tudo, vivenciando essas verdades, para que possamos ser percebidos pelas nossas atitudes, pelas nossas ações, mas que possamos também levar o esclarecimento, porque o esclarecimento, muitas das vezes, ele funciona como um bálsamo benfazejo, que traz muita paz, muita serenidade, que traz consolo. Num planeta de provas e expiações, onde nós vemos tantas pessoas com dificuldades, inclusive materiais. Essa pandemia, falando em dificuldades materiais, ela tem, de uma forma genérica, de uma forma geral, nós não vamos aos detalhes das especificações, mas temos dois grupos de pessoas. Umas que estão em casa, que tem um alimento, está com a geladeira cheia, está lá nos seus canais por assinatura, seja Netflix, seja Amazon, qualquer um deles, está entediada porque não aguenta mais ficar dentro de casa. E temos um outro grupo que está em casa sem ter o que comer, com a geladeira vazia. Será qual dos dois grupos que está em maior dificuldade? E olha como as autoridades têm tido dificuldade de ter uma linguagem, de ter uma fala, de ter uma conduta acertada acerca da pandemia. Uns defendem o isolamento vertical, outro horizontal, outro fica em casa, outro que não, podemos trabalhar respeitando as questões de biossegurança, respeitando o distanciamento social, não aglomerando. Olha quão desafiador que esse momento, no sentido de ouvirmos a todos, de termos as decisões sensatas, acima de tudo dos governantes, do qual a melhor conduta a se tomar na pandemia, e não politizar a pandemia, o oportunismo político, acerca de uma questão tão séria. Nós vemos isso até com os medicamentos que são recomendados ou não para a pandemia, porque é tanta desinformação acerca de qual medicamento tomar, qual que é a melhor conduta, qual que é o melhor tratamento. Olha o quão desafiador é esse momento. E o quanto que as informações, os esclarecimentos que a doutrina espírita nos traz podem ser extremamente relevantes no sentido de esclarecer e consolar nesse momento tão desafiador. Nós temos para refletir também acerca
do item 4 do capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 20 é o trabalhador de última hora. O item 4 é a missão dos espíritas. Essa mensagem foi ditada pelo Espírito Erasto e ela tem inúmeras vezes no imperativo. Imperativo é o verbo mais impositivo que nos convida a ter uma posição de ação. Ele fala por várias vezes o ide e pregar. Aqui no primeiro parágrafo, ele já parece que está falando do momento atual. Não escutais já o ruído da tempestade que há de arrebatar o velho mundo e abismar no nada os conjuntos das iniquidades terrenas? Olha que interessante essa primeira frase que o Espírito Erasto fala nessa mensagem que está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 20, no item 4. Não escutais o ruído da tempestade, que há de arrebatar o velho mundo e abismar no nada o conjunto das iniquidades terrenas. O que é o velho mundo que o Espírito Erasto está nos trazendo? Será que o velho mundo não é essa busca pelas questões apenas circunstanciais, materiais e superficiais dos prazeres do mundo, em detrimento do grande sentido de nossas vidas? Será que esse abismar no nada não significa essa tempestade que vem para fazer essa mudança? Não seria também a pandemia, no sentido de acelerar o progresso, como os benfeitores respondem para Kardec, a finalidade dos flagelos destruidores? Não é esse momento justamente de transição planetária que estamos saindo desse mundo de provas e expiações e caminhando para um mundo de regeneração? Estamos aí na madrugada, né? Ansiosos para vermos esse raiar do sol, mas ainda estamos na madrugada desse novo amanhecer que será um mundo de regeneração. E o Espírito Erasto prossegue, que é abismar do nada o conjunto das iniquidades. Bendizer, ó Senhor, vós que haveis posto vossa fé na sua soberana justiça, e que novos apóstolos da crença revelada pelas profecias das vozes superiores, ide pregar o novo dogma da reencarnação e da elevação dos espíritos, conforme tenham cumprido bem ou mal suas missões, suportando suas provas terrestres. Esse primeiro parágrafo é extremamente relevante, como toda a mensagem, mas o Espírito nos traz aqui de forma muito objetiva a questão de ir de pregar e revelar o novo dogma da reencarnação e da elevação dos espíritos, conforme tenham cumprido bem ou mal suas missões, suportando as provas terrestres. Nós iniciamos a nossa fala falando acerca de a paz de espírito. O que me leva à paz de espírito? A paz de espírito é o dever cumprido. O dever cumprido no sentido de eu estar cumprindo aquilo que está contido no meu propósito reencarnatório. Todos nós temos um propósito reencarnatório, temos um objetivo reencarnatório. Quando eu estou cumprindo esse propósito, esse objetivo reencarnatório, consequentemente, a minha consciência fica tranquila, a minha consciência fica em paz. No entanto, entretanto, quando eu não estou cumprindo essa programação reencarnatória, eu vou entrar numa ansiedade de consciência, porque todos nós trazemos inscrito nas nossas consciências esse compromisso que nós temos com a nossa reencarnação. Quando eu não estou cumprindo esse compromisso reencarnatório, eu vou estar sempre numa ansiedade de consciência. E aqui, o Espírito Erasto, na última frase desse primeiro parágrafo, ele coloca: como tenho cumprido bem ou mal as suas missões, suportando as provas da terra. As nossas missões são justamente aquilo que está no nosso propósito reencarnatório, nosso plano reencarnatório, que todos nós temos esse plano reencarnatório. Quando eu não estou cumprindo esse plano reencarnatório, a minha consciência vai me informar
que eu não estou cumprindo esse plano reencarnatório para que eu possa cumpri-lo. Porque senão eu perco a minha reencarnação, no sentido, se eu tenho um objetivo reencarnatório, uma missão reencarnatória, e se eu não estou cumprindo essa missão, esse plano reencarnatório, eu estou perdendo a reencarnação, não estou aproveitando a reencarnação. E ele prossegue, Erasto: não vos assusteis, línguas de fogo estão sobre vossas cabeças, ó verdadeiros adeptos do Espiritismo, sois os escolhidos de Deus, ide pregar a palavra divina. É chegada a hora em que deveis sacrificar a sua propagação aos vossos hábitos, aos vossos trabalhos, às vossas ocupações fúteis. Aqui ele fala de forma taxativa, objetiva, clara, para o bom entendedor, que aqueles de nós que temos esse compromisso com o Evangelho, esse compromisso com a doutrina espírita, temos esse compromisso de ir de pregar. E o benfeitor normalmente não repete palavras. Ele repete inúmeras vezes nessa mensagem o ide e pregar. Ide e pregar, vamos entender como sendo apenas uma exposição sobre as verdades que a doutrina espírita nos informa, mas também uma exposição acerca dessas verdades. Mas, acima de tudo, que nós sejamos esse exemplo de conduta, ou pelo menos que façamos um esforço para sermos esse exemplo de conduta sobre a orientação da doutrina espírita, sobre a postulação de Jesus, sobre tudo que Jesus nos ensinou com o seu evangelho de amor. E o Erasto continua: convosco estão os espíritos elevados. Então nós vamos observar que nesse parágrafo anterior ele fala uma linguagem metafórica: as línguas de fogo estão sobre vossas cabeças, ó verdadeiros adeptos do Espiritismo. E aqui ele repete de novo: convosco estão os espíritos elevados. Línguas de fogo estão sobre vossas cabeças, na verdade essa é uma linguagem metafórica. O benfeitor está nos informando que, quando nós estamos na sintonia certa, fazendo os esforços adequados, da maneira adequada, eu vou estar sempre assistido pelos benfeitores, seja pela intuição, seja pela presença, pela aquela boa influência. Nós vamos sempre estar sob a influência de bons espíritos quando nós estivermos numa boa conduta, quando nós estivermos fazendo o contraponto do que o Evangelho de Jesus nos convida e o que eu tenho feito, quando eu estiver com bons pensamentos. Imagine se toda a humanidade estivesse nessa sintonia do Evangelho de Jesus. Será que essa psicosfera, que seria uma psicosfera cristalina, luminífera, teria espaço para a proliferação dessa pandemia, como houve, como aconteceu no planeta Terra, onde essa psicosfera está pesada, densa, e propiciou essa proliferação dessa pandemia? Retomando a questão do nosso tema, o que eu preciso fazer para estar em paz na pandemia? Primeiro e o principal, eu fazer essa viagem interior, aproveitar esse momento de reclusão, isolamento social, para estar em paz comigo mesmo, buscando fazer essa viagem interior no sentido de auscultar os meus pensamentos. Quais têm sido os meus objetivos? O que eu tenho me programado para fazer? Eu tenho estado focado apenas nos meus deveres materiais? Porque é muito importante que eu faça esse balanço entre os meus deveres materiais e os meus deveres espirituais. Ou tenho estado focado apenas nos deveres materiais? Ou a maior parte do tempo focado nesses deveres materiais? Enquanto que Jesus nos informa de maneira muito clara que buscar em primeiro lugar o reino dos céus e sua justiça, e tudo mais lhe será acrescentado. Será que eu estou buscando os deveres materiais em detrimento dos espirituais?
Se eu estou com esse movimento, muito provavelmente eu não estou em paz. Principalmente durante uma pandemia, que é um momento de crise, que é um momento de desafio, que nos convida a todo um esforço extra para que nós busquemos essa estabilidade, nós busquemos esse equilíbrio. Mas a doutrina espírita nos ampara, ela nos acolhe, ela nos informa. E é muito importante que eu faça esse contraponto entre o que eu tenho buscado, o que eu tenho feito durante a pandemia. Eu estou sendo esse mau trabalhador que Emmanuel nos coloca na mensagem, que está sempre queixoso, não atribui sua falta aos instrumentos em mão, lamenta a chuva, não tolera o calor, amaldiçoa a joada. Esse é um século de aproveitamento difícil, porquanto somente enxerga o lado arestoso das situações. E ele fala mais, Emmanuel, dessa lição. Nesse sentido, a lição do mestre reveste de maravilhosa significação no torvelino das incompreensões do mundo. Não devemos aguardar o reino do Cristo como uma realização imediata, mas a oportunidade dos homens é permanente para a colaboração perfeita no Evangelho, a fim de edificá-lo. Os cegos de espírito continuarão queixosos. No entanto, os que acordaram para Jesus sabem que sua época de trabalho redentor está pronta. Não passou, nem está por vir. É o dia de hoje, é o ensejo bendito de servir em nome do Senhor, aqui e agora. Olha esse último parágrafo. Os cegos de espíritos continuarão queixosos. No entanto, os que acordaram para Jesus. Aqui nós podemos fazer até uma ponte com a outra mensagem, quando ele fala sobre as verdades poderosas, aqueles de nós que já compreendemos as verdades abençoadas de Jesus, recebe um sagrado depósito em valores imortais. As duas mensagens são bem complementares, né? Então, aqueles de nós que já compreendemos, temos esse sagrado depósito de valores imortais. E aqui ele coloca aqui, no entanto, os que acordaram para Jesus sabem que sua época de trabalho redentor está pronta. Não passou, nem está por vir. Olha que interessante, ele nos convida a estarmos aqui no presente. É o dia de hoje. É o ensejo do bendito de servir em nome do Senhor, aqui e agora. Então, que não esperemos a pandemia passar para tomarmos uma atitude de ressignificar a nossa vida. Que não sejamos esse trabalhador queixoso que fica reclamando que está frio, que está calor, que tem geada. Mas sejamos o bom trabalhador, o trabalhador operoso, que pode, no lugar que está, ser essa fonte de luz que possa trazer esperança, que possa trazer esclarecimento. Se eu estou inserido numa família, em laços consanguíneos específicos, não é por acaso. Ah, mas eu tenho muita dissidência, tenho muito atrito dentro da minha família. Será por quê? Será porque as pessoas, olha que coisa interessante da nossa família, são aquelas que despertam em nós uma condição afetiva, porque na maioria das vezes nós amamos muitas pessoas familiares, ao mesmo tempo essas pessoas em determinados momentos despertam em nós aquele lado que nós não gostamos nem saber que existe, aquela parte lá funda do lago, lamacenta. Será por quê? Quem são os meus entes queridos, os meus laços consanguíneos? Joana de Anjos nos informa que a família consanguínea, num planeta de provas e expiações como a Terra, normalmente ela é formada por espíritos que têm entre si um compromisso de reparação. É claro que existem espíritos que se reúnem nos laços consanguíneos por afinidade, mas num planeta de provas e expiações, a grande maioria dos espíritos está unida pelos laços consanguíneos
com esse compromisso abençoado de reparação, para que nós possamos responder pelos nossos atos de desamor do passado com amor agora. Olha que lei abençoada. Olha como que Deus nos propicia uma forma abençoada de revermos as nossas atitudes do passado, de estarmos plantando agora amor, já que plantamos espinho, já que plantamos desamor no passado. Nós temos esse compromisso conosco mesmos, de aproveitarmos o nosso sentido existencial, de aproveitarmos a nossa reencarnação e cumprirmos o nosso propósito. Porque se eu estou dentro desse plano existencial na minha reencarnação, estou desviando do sentido do meu propósito, a minha consciência vai acusar. Ela vai me informar que eu não estou cumprindo esse propósito adequadamente. E como que eu sei se eu estou cumprindo ou não o meu propósito? Se eu estou nesse contexto adequado do sentido existencial, aquele para o qual eu reencarnei? É muito fácil. Existem virtudes de avaliação. Eu posso fazer uma autoavaliação amorosa, sem julgamento, sem entrar nesses mecanismos do julgamento, da condenação, da punição. Eu posso fazer uma autoavaliação e perceber, aproveitar esse momento de pandemia, onde eu posso ficar mais calmo, mais tranquilo, e buscar perceber como anda o meu sentimento na intimidade do meu coração. Eu tenho estado suave? Eu tenho estado leve? Ou eu estou inseguro, estou ansioso, estou desesperançoso? Como eu tenho estado? Se eu estou suave e leve, significa que muito provavelmente eu estou cumprindo esse propósito adequadamente. Se eu estou ansioso, se eu estou inseguro, provavelmente eu estou negligenciando alguma coisa que está nesse propósito. Porque Jesus nos informou que o fardo dele é suave e o jugo é leve. Não foi isso? O jugo suave e o fardo leve. Se o jugo de Jesus é suave e o fardo é leve, significa que, independente de toda a programação reencarnatória, de tudo que houver, de expiações e provas na minha reencarnação, eu posso passar por essa reencarnação em clima de suavidade e leveza. É isso que Jesus está nos informando. Independente do nível dessas provas, existe toda uma programação espiritual anterior para que eu passe por essas provas e expiações com suavidade e leveza. Se eu consigo identificar que eu não estou suave e leve, significa que eu posso melhorar alguma coisa, que eu possa fazer mais esforços, eu posso lançar mão dessa autoavaliação, para que eu possa identificar se eu estou ou não dentro desse propósito. Se eu estou num clima de suavidade e leveza, sim, eu estou, muito provavelmente. Ao passo que, se eu não estou suave, leve, se eu estou ansioso, se eu estou inseguro, se eu estou desesperançoso, se eu estou triste, se eu estou em processos depressivos, significa que muito provavelmente eu não estou cumprindo esse propósito. E cabe a mim fazer essa viagem interior. É claro que em alguns casos, já que nós citamos a questão da depressão, precisa de ajuda profissional. Os processos depressivos, eles precisam de uma ajuda profissional. É muito importante que a pessoa busque um centro espírita também, para que ele possa estudar a doutrina espírita, para que ele possa tomar o passe magnético, tomar água fluidificada, para que ele tenha o hábito da oração. É uma série de medidas que as pessoas que estão com essa enfermidade, porque a depressão é uma doença
que acomete o corpo físico através das questões bioquímicas, mas ela é uma doença do espírito, que todas as doenças vêm do espírito, parte do espírito e reflete no corpo físico. Mas existem inúmeros medicamentos que são utilizados, que têm um efeito que vão auxiliar a pessoa a sair desse processo depressivo. Mas é muito importante que ela busque também um entendimento do sentido da vida, um entendimento do sentido do propósito reencarnatório, para que o problema seja tratado na fonte, que as doenças advêm do espírito. Isso é extremamente importante. Então, o que eu posso, para que nós possamos fazer um resumo e possamos encerrar esse nosso encontro online aqui do Centro Espírita Joana d'Arc? O que eu posso fazer em tempos de pandemia para manter a minha paz? Quais os hábitos práticos eu posso ter no meu dia a dia para que eu possa buscar essa paz? Oração, leituras edificantes, conversas reflexivas. Olha que interessante que é a tecnologia. Nós estamos aqui nos conectando através das redes sociais. Será que eu tenho usado as redes sociais de forma produtiva no meu dia a dia? Vamos imaginar que não tivesse a pandemia. O que será que eu estava fazendo nas redes sociais uma hora dessa? A rede social, portanto, é uma tecnologia muito positiva. Agora, o uso que eu faço das redes sociais, se eu ocupo excessivamente o meu tempo, buscando sites, buscando expedientes que não são positivos, o mau uso do tempo vai me levar aos processos de ansiedade, porque a minha consciência vai acusar. Então, que eu possa aproveitar esse momento de pandemia dentro desses hábitos e buscar coisas positivas dentro das redes sociais. Existe uma infinidade de palestras em todas as redes sociais, tanto no Instagram, quanto no Facebook, quanto no YouTube, que está ao alcance de todos nós. Hoje nós estamos conversando aí pelo Facebook. É uma rede social que muitas das vezes é usada de forma muito negativa, no sentido de ocupação do tempo. Se eu uso muito do meu tempo para as questões superficiais e fúteis, isso vai para a minha conta. Porque o bem mais precioso que eu tenho é tempo. E se eu uso mal o meu tempo, eu sou responsável por isso, isso vai para a minha conta. Então, que nós possamos buscar esses hábitos da oração, da leitura edificante, buscar nas redes sociais coisas positivas para que eu possa me informar, que eu possa usar, por exemplo, o WhatsApp para conversas positivas, conversas reflexivas. Eu não preciso falar só de coisa ruim no WhatsApp. Nós temos o hábito de replicar coisas ruins, isso é péssimo, eu sou corresponsável por isso. Nós ficarmos ligados a imprensa, parece que a imprensa do Brasil está doente, só traz coisas negativas, só vê o lado negativo, parece que quer instalar o caos no país e no mundo. É perigoso se tocar na televisão, sujar a mão de sangue, é perigoso pegar o coronavírus na televisão. E as coisas não são assim. Existe uma pandemia, existe, é grave, é gravíssimo, é muito sério, não é brincadeira uma pandemia. Mas também não é para tratar como estão tratando. Estão fazendo um jogo político com as informações. Isso é muito negativo. Isso vai para a conta de quem está fazendo. Inclusive as pessoas que estão se influenciando. Então, que nós possamos evitar esses canais de comunicação que têm buscado levar a desinformação, o pânico, o terror para as pessoas, com finalidade política. Isso é muito negativo. Tem muita notícia positiva, tem muita informação edificante e que nós possamos nos manter informados. Os próprios governos estaduais e o próprio governo federal têm site de informação. Eu quero saber quantas pessoas estão infectadas. Que eu quero me manter informado, ok. Você reserva um horário do dia, uma vez a cada 2 dias, e vai lá buscar essa informação.
Evite esse contato excessivo com essa desinformação que nós temos visto por alguns canais de televisão, que vão nos levar a uma sintonia negativa. Nós vamos entrar numa psicosfera menos feliz, que vai abaixar inclusive o nosso sistema imunológico, que vai nos deixar mais propensos inclusive a esse vírus. Porque a própria ciência está cheia de interrogações com relação a essa pandemia. Por que algumas pessoas, mesmo mais jovens, nós estamos tirando aqui, não vamos nem comentar acerca das pessoas que estão mais vulneráveis, que são as pessoas que têm mais idade e que têm já algumas doenças. Mas algumas pessoas que não são que não têm tanta idade, não têm doenças pré-existentes e desenvolvem uma forma grave da doença. E outras não. 80% das pessoas são assintomáticas ao vírus. Nós espíritas sabíamos a resposta. Por que uns são e outros não vulneráveis ao vírus da Covid? E que eu faça a minha parte, que eu tome os cuidados com a biossegurança, lavando as minhas mãos, usando máscara, respeitando o outro, no sentido de não sair sem máscara. Esse é o mínimo necessário, mas eu posso fazer mais. Eu posso entrar em contato com as pessoas pelo WhatsApp, das pessoas que eu gosto, ligar, falar que eu estou com saudade, que eu gosto muito daquela pessoa. Podemos fazer grupos de WhatsApp, reunirmos para fazer um estudo da doutrina espírita. Isso é uma atitude reflexiva, positiva, para se fazer de pandemia e ficar em paz. Posso fazer pelo WhatsApp, posso fazer pelo Zoom. Existe uma série de ferramentas, de aplicativos que nos possibilitam isso, através da tecnologia. Só depende de nós. Então, que todos possamos estar em paz, confiantes na providência divina, mas, acima de tudo, fazendo a nossa parte. Aquela parte que me toca, sabendo que, segundo Emmanuel, eu sou um devedor. Quanto mais eu já compreendo as leis de Nosso Senhor, as leis divinas, eu sou um devedor daquele irmão que ainda não compreende, ele é o credor. Esse foi o mecanismo que Deus nos legou, nos possibilitando adquirir muitos créditos frente à providência divina, frente à nossa própria consciência. Porque todos nós que estamos no planeta de provas e expiações, já reencarnamos com débito no nosso cheque especial. Podemos, fazendo uma comparação. Então, se eu estou em débito, eu sou convidado a adquirir créditos. De uma maneira muito positiva, é nesse momento de pandemia, eu tomar essa iniciativa, como essa segunda lição que nós lemos, a oportunidade, que está lá no livro Caminho, Verdade e Vida. Vale a pena dar uma lida nessa mensagem. Que ela nos traz essa informação, uma oportunidade de servir, que sejamos esse bom trabalhador. Que Jesus possa nos abençoar e nos envolver. Vamos fazer a nossa oração. Querido Mestre Jesus, nós te agradecemos a abençoada oportunidade de estarmos reunidos em Teu nome, refletindo sobre o Teu Evangelho de amor. Nós te agradecemos, Mestre, pela possibilidade abençoada de conhecermos a doutrina espírita. Essa doutrina que nos traz esclarecimento, que nos traz consolo e nos traz clareza, Jesus, acerca dos teus ensinamentos. Por isso te rogamos, Jesus, que possamos ser os seus braços estendidos na direção dos nossos irmãos que sofrem. Que possamos levar, Jesus, esclarecimento acerca do teu Evangelho de amor àqueles que não têm essas informações. Te pedimos, Jesus, pela humanidade que passa por hora por essa pandemia, que o Senhor possa abençoar toda a humanidade, envolvendo-nos com as suas doces vibrações amorosas, para que possamos permanecer com a esperança no nosso coração e com a fé em Deus e na providência divina. Te pedimos, Jesus,
por essa casa de amor que nos acolhe, o Centro Espírita Joana d'Arc, pelos seus trabalhadores, pelos seus frequentadores. Te pedimos, Jesus, pelos nossos familiares, que essas vibrações amorosas possam se estender a todas as pessoas que se encontram em nossos pensamentos, em especial pelos nossos irmãos que se encontram nos hospitais, pelos agentes de saúde, Jesus, os médicos, os enfermeiros, todas as pessoas que estão nos hospitais, que estão em contato direto com aqueles que estão em estado grave, que estão nas enfermarias. Que a tua presença amorosa possa levar um bálsamo benfazejo e que as nossas humildes e doces vibrações possam de alguma maneira colaborar, Jesus. Te rogamos, Mestre, esteja conosco agora e sempre, que assim seja, graças a Deus. Ficamos por aqui no nosso encontro online, nessa live do Centro Espírita Joana d'Arc. Nos vemos novamente na segunda-feira, às 19h30. Lembrando que o Centro Espírita Joana d'Arc também tem a palestra nos domingos, às 18 horas. Nos encontramos em breve. Aquele abraço. Tchau.